Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um DespertaCast. Hoje um momento muito especial, é minha quarta segunda-feira aqui como apresentador. Veja que eu estou contando. Eu estou fazendo duas contagens muito certas, é quase aqueles carros antigos que faz dois consumos, um de gasolina e um de óleo, mas é mais ou menos isso. E que é quando termina meu preceito, né? E aqui as semanas que eu estou fazendo como apresentador, descobrindo novas vertentes e tudo. Mas hoje aqui dando risada aos montes, enquanto eu tento montar o estúdio, organizar tudo, porque estar junto com Wagner Borges é rir bastante, principalmente rir das piadas que é feita com você mesmo, né? E essa é a melhor parte de todas desse trabalho. E nós estamos muito contentes aqui, temos algumas pessoas aqui assistindo, com a presença incrível do Márcio, da Roseli, do Douglas, da Maria Emília e do Tiagão, mas não é o Tiago Lima mineiro, é o Tiago Lima do Portal Paz de São Paulo, porque todo canal tem que ter um Tiago Lima, e nós temos essa vantagem de ter os dois Tiagos Limas. E sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de lembrá-los que a melhor forma de chegar é chegar deixando o like. No instante que você deixa o like, você já está com um dos compromissos feitos e firmados conosco. E aí você aproveita e se inscreve também, porque está ali do ladinho, no mesmo clique, com dois cliquezinhos, tu já mata duas cobras com uma paulada só. E pronto. E aí você vai fazer a terceira parte da caridade, que é onde completa, que é compartilhar para que mais pessoas possam chegar aqui e vir a este comentário. Mas vamos parar de diz que por aqui e trazer Wagner. Bem-vindo, meu querido Wagner. Jordelei, que legal estar aqui de novo com você, pessoal. Olha, sempre que eu encontro o Jordelei é uma alegria, é uma piada atrás da outra aqui com a gente, o pessoal que está aqui, e o clima aqui no estúdio fica bom, porque é essa amizade que a gente está fazendo, né? E vamos bater um papo aí sobre saídas do corpo, mediunidade, chakras. O que você perguntar que eu souber responder, vamos Perfeito. nessa. A gente só não vai falar de saia, tá? Não, isso aí é um tema delicado. E vocês já puderam entender de qual é o motivo da risada aqui, né? É a minha saída de Roncó, onde eu estava aparamentado de santo, e segundo a turma aqui de saia. Né? Mas bem, falar de mediunidade, falar de espiritualidade, não tem como não entrar num contexto bastante restrito, mas que Kardec coloca lá também, que é emancipação da alma. Sim, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, pergunta 400 em diante. Pô, cara, tu é desses que se decora tudo, assim? Eu tenho uma memória, desde pequeno, minha memória é muito boa. Então, o que acontece? Eu estava outro dia até comentando com um grupo isso. Allan Kardec achou a saída do corpo tão importante que no principal livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ele colocou um capítulo inteiro sobre saídas do corpo, que é o capítulo 8, chama-se Emancipação da Alma, e a partir da pergunta 400, ele vai respondendo, e os espíritos, através dos médiuns, vão respondendo o que rola quando a pessoa dorme, que o espírito se desprende da matéria e vai a um mundo espiritual, ligado por um laço fluídico. Então, o contexto da saída do corpo é dentro da ótica espírita de Allan Kardec, assim como você tem a saída do corpo na ótica esotérica, exato, teosófica, projeciológica. Então, eu sempre falo, Allan Kardec achou o tema tão importante, Jordelei, que dedicou um capítulo inteiro. E o pessoal ali clássico do século XIX, Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, todos estes autores clássicos têm conteúdos de saídas do corpo em algum capítulo ou em algum tema, porque era um tema muito ventilado. Já o movimento espírita brasileiro, que muitas vezes nem sequer está baseado em Allan Kardec, ficou muito em cima do Evangelho, isso aí que eu estou falando não é opinião, sim, é fato. E algumas reuniões não tem sequer a manifestação mediúnica, é só a parte de evangelização, dentro do movimento espírita que não se falava tanto de saída do corpo. Você tem lances na série Nosso Lado, André Luiz e os vários livros. Eu me lembro o livro Nos Domínios da Mediunidade, o médium Castro tem uma saída durante a sessão. Lembro o livro No Mundo Maior, logo no início o André Luiz conta uma reunião de pessoas fora
do corpo. Então, não dá para entender, Jordelei, por que no meio espírita brasileiro, que conhece o tema, é claro, ficou um assunto tão restrito diante de outros temas mais ventilados. E o Allan Kardec achou que aquilo era tão importante que botou um capítulo inteiro, o capítulo 8. Exato. E olha que nós tivemos um período em que Valdo Vieira, que é um dos principais expoentes da projeção astral, na época da projeciologia, acho que depois ele muda para a conscienciologia, né? O Valdo, eu trabalhei com o Valdo 10 anos no Rio de Janeiro, na década de 80. Eu conheci o Valdo em 1980. Eu tinha 18 para 19 anos, ele já tinha 49. E aí eu li o livro Projeções da Consciência, que tinha sido lançado em 1979 pela livraria Allan Kardec. Era um livro de relatos do Valdo Vieira contando as saídas do corpo. Eu não sabia que o Valdo Vieira tinha trabalhado com o Chico Xavier no movimento espírita durante vários anos, psicografando coisas do André Luiz, por exemplo. E, em 1966, o Valdo se soltou do movimento espírita, com o qual ele já não estava concordando, pelo viés muito religioso. Ele queria desenvolver um trabalho mais voltado para a parte técnica da saída do corpo. E aí, entre 1966 e 79, 13 anos de hiato, o Valdo viajou, ele me contou isso, por muitos lugares, fazendo a Biblioteca Internacional de Saídas do Corpo para formar a base dele. E aí, em 79, ele lançou o livro Projeções da Consciência. Eu comprei assim que saiu, mandei uma carta para a caixa postal que tinha, falando, olha, eu tenho projeções, eu sou um jovem e tal. E eu já tinha lido os autores principais, Silva Muldon, lia Lobo de Sangue e Rampa, que era o que tinha na época, né? E aí o Valdo falou, vem aqui. E aí eu fui no apartamento do Valdo, passamos uma tarde, e assim, eu vi nele o cara que era 30 anos mais velho que eu, com uma vasta experiência no que eu estava experimentando. E ele via em mim o jovem que ele tinha sido também igual, com potencial. E a partir dali, o Valdo estava fundando o Centro da Consciência Contínua no Rio de Janeiro, que era um grupo de estudos sobre saídas do corpo. E ele me convidou para participar. Eu era o único jovem, Jordelei. A maioria dos participantes eram pessoas já acima dos 50, e a maioria amigos do Valdo, egressos ainda do movimento espírita. Então, haviam muitos espíritas nas reuniões e eu era o único jovem. Então, uma reunião sábado, lá no apartamento do Valdo, em Ipanema. E aí o Valdo falava, Wagner, conta que experiência que você teve essa semana. Ou era eu contando ele, porque a maioria do pessoal não tinha essas experiências, tinha lido Kardec, André Luiz, mas éramos eu e o Valdo narrando experiências. E foi ali, de 80, 81 em diante, que começaram as palestras abertas de saídas do corpo, com o Valdo abrindo o tema no Rio de Janeiro, não se falava muito sobre isso, e o Valdo começou a abrir o tema e ir em vários lugares falando, e eu sempre ia junto, isso é antes de projeciologia, conscienciologia, o pessoal mais novo não tem a menor ideia como é que era essa época. E eu indo junto, acabava fazendo amizade nos lugares, depois eu acabava indo fazer palestra. Eu tinha 19 anos, cara, e já tinha essas experiências e ia contando essas saídas, né? Quando eu comecei a ir na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, nas sessões de desobsessão, e ali desenvolvendo a mediunidade. Eu já tinha saídas do corpo desde cedo. Juntei uma coisa com a outra. E aí foi nessa ocasião, em 1982, que eu convidei o Valdo para ir fazer as palestras na Fraternidade André Luiz de sábado. Era um sábado assim, um sábado não. O Valdo no Centro Espírita, Fraternidade André Luiz, dando palestra de saídas do corpo, ou eu quando ele viajava. Olha bem, o pessoal de hoje não sabe dessas histórias, são os primórdios disso tudo. E aí, com o tempo, o Valdo lançou o livro Projeciologia, em 1925, em que ele propunha o nome Projeciologia, a ciência da saída do corpo, numa abordagem mais técnica, porque o Valdo que eu conheci lia de tudo, e ele tinha uma visão universalista, mas ele queria fazer algo mais técnico, desprendendo o fenômeno da saída de qualquer conotação religiosa, espiritualista. E ele queria criar um nicho projeciológico para experimentar e falar especificamente sobre aquilo, né? Então, ele lança o livro Projeciologia dessa grossura, 800 páginas na época. Jordelei, olha uma história que o pessoal não sabe. Eu trabalhava com o Valdo. Então, o Valdo escrevia os textos, no outro dia ele me mostrava. Eu vi o livro nos originais. E aí chegou um dia, o Valdo falou, o livro está pronto.
e eu recebi uma incumbência dos mentores. Eu falei, qual? Eu vou doar o livro gratuitamente, um livro de 800 páginas. Você vê como o Valdo tinha um coração generoso pra caramba. O Valdo mandou fazer 5.000 exemplares na editora Ebal, editora Brasil América, né? Para distribuição gratuita nas palestras que ele ia. Um livro de 800 páginas dado, dinheiro dele, da família dele, e ele falou, os espíritos me pediram. Você veja a cabeça do Valdo na época, como ela era, e esse livro ele falou para mim, foi feito a 4 mãos, as minhas 2 e as mãos deles. Isso tudo eu estava junto, tá? Então ninguém me disse, eu vi, e ele conversava comigo. E como eu estudava muito a parte da bibliografia de livros, parte da bibliografia desse livro fui eu que montei. Tá? Eu pegava as partes que tinha saído do corpo, anotava e falava, Val, tá aqui, ele ia e botava na bibliografia. Então, neste livro, Projeciologia, 1985, o Valdo ele deu uma guinada para dentro de uma parte mais técnica, onde ele queria tirar um pouco da parte espiritual para não parecer místico. A ideia dele era ótima, mas ainda bem arejada. Com o passar do tempo, em 1988, o Valdo montou, na época, o Instituto Internacional de Projeciologia, como era chamado, o IPC na época. Que é lá em Foz do Iguaçu. Que hoje está em Foz, era no Rio de Janeiro. Nessa época, então, logo no início, eu comecei a ter alguns conflitos com a estrutura, não com o Valdo. Quando algo é institucionalizado ou formatado, começa a aparecer diretores que não estavam no início e começam a querer te formatar. E aí, você fala, não, peraí, não sou eu que tenho que seguir o que você está falando, você que tem que estudar o que eu estou falando de saída do corpo. Isso aqui é projeciologia, mano, isso aqui não é uma instituição conservadora. E aí começou a dar encrenca que eu me afastei, nunca sequer discuti com o Valdo, a gente era muito amigo, mas o pessoal que ele juntou para fazer a organização queria me formatar, manietar. E aí eu saí e fui fazer o trabalho que eu estou fazendo até hoje. Qual era a orientação que eu tinha dos mentores que eu via? Que eu sempre fui muito independente, Jordelli. Eu estudava com o Valdo, que era a referência que eu tinha, e foi ele que abriu tudo isso. A gente deve muito a ele. Mas a visão do Valdo ela foi ficando mais, e a minha ela estava cada vez abrindo mais. E a orientação que eu tinha fora era não deixar a saída do corpo no nicho, e sim somar ela com toda a parte espiritualista como um todo, porque a maioria das pessoas que experimentam fora saída do corpo estão dentro dos meios espirituais. Se você poda isso, se vai só para a parte técnica, todo esse pessoal fica vendo navios. Então, o meu foi expandir, somando a parte mais universalista, que é o que eu estou fazendo até hoje. Então, todo mundo que estuda saídas do corpo deve muito ao Valdo Vieira pela abertura que ele criou, os livros que ele lançou. Depois, ele fundamentou a conscienciologia, ele quis fechar mais ainda e deixar mais técnico ainda. E aí criou a linguagem dele que muita gente hoje gosta e segue, mas a maioria ainda tem a abordagem aberta, que é aquela na qual eu trabalho. E o que eu falo para todo mundo hoje? Estuda de tudo, estuda o Valdo, estuda você, estuda eu, estuda o Chico, e faz a sua própria visão no meio de conjunto. Não segue a mim, não segue a você, não segue ao Valdo. Segue ao bom senso, aproveita, filtra, não tem ninguém perfeito, filtra tudo, faz teu caminho do seu jeito, que é o que eu acho que é o correto. E eu estou aproveitando aqui para fazer uma corrigenda, porque senão na internet a gente precisa arrumar tudo, né? E tem um espírito falando para mim reforçar que a minha puxada de assunto do Livro dos Espíritos não quer dizer que é a origem. Eu só peguei um ponto na história para seguir. Do corpo era falada desde a antiguidade, notadamente nas iniciações da Velha Grécia, o Velho Egito, os taoístas chineses e coisas dos iogues antigos da Índia. A abordagem espírita é século XIX em diante, que é 1857 em diante. O Allan Kardec, genial, era discípulo do Pestalozzi, um homem de muito bom senso de organização. A função do Kardec foi organizar os fenômenos mediúnicos. Ele não é criador da mediunidade, a mediunidade sempre existiu, mas nunca tinha tido uma organização em aberto, porque haviam organizações esotéricas que trabalhavam com isso, mas não tinha algo aberto para a população. Então, Allan Kardec ele democratizou o estudo parapsíquico dentro da ótica espírita, abrindo numa abordagem ocidental que não tinha aberta, porque tudo era muito iniciático, muito esotérico, e aí ele trouxe uma linguagem técnica, mas mais popular, e criou a expansão
Ele é o codificador, e aquela história, o nome dele era Denisar Hipólito Rivail. Eu não lembro o nome inteiro. É isso. E aí, numa sessão, um dos espíritos falou para ele: olá, Allan Kardec. Ele falou: meu nome não é Allan Kardec. E o espírito fala para ele: eu te conheci numa outra vida, que você estava na sociedade celta e você era um sacerdote druida chamado Allan Kardec. E é por Allan Kardec que eu vou te chamar. E aí ele adotou o pseudônimo. Então, curioso, dentro da doutrina espírita, o codificador tem um pseudônimo que é celta. E o que eram os celtas? O povo predominante ali na Inglaterra, França, antes de Cristo, né? E o povo celta tinha os druidas, tinha a maneira dele de ser. O que os espíritos falaram para Kardec? Ele viveu ali. E o que os celtas acreditavam? Em reencarnação, vida após a morte, comunicabilidade dos espíritos. Quer dizer, treinou como druida celta para vir mais para frente, como europeu ali, francês, e organizar aquilo de uma forma técnica. O Allan Kardec, na França, ele não podia ser médium. Ele já tinha sido antes, ele tinha que ser o organizador. Você sabe, a gente que tem a prática, nós não somos bons para organizar. Nada. Por isso que, às vezes, um artista tem um manager, um empresário, ele organiza tudo, porque senão você fica pegando o tempo de realizar, tendo que criar organização. Allan Kardec, ele precisava organizar, então ele não podia ser médium, porque o médium não é desorganizado naturalmente. Precisa ter um grupo, alguém para organizar. Por isso ele treinou como médium entre os celtas e veio realizar na França, agora como organizador. E o curioso é que, com o tempo, o cristianismo se expandiu pela Europa, tornando-se predominante, e os cristãos, os católicos na época, eu não estou falando católico de hoje, tá? Nem estou falando de Inquisição. Então, o que passaram a colocar? Se está fora do contexto, é pagão. E os celtas adoravam rituais embaixo das árvores, dos carvalhos, junto às fontes. Então, foram considerados pagãos. O espiritismo surge, e aqui no Brasil toma uma conotação mais cristã no movimento espírita, nem tanto Allan Kardec. E aí o que acontece? O espiritismo é cristão. E aí eu pergunto, então por que o nome do codificador é celta, pagão? Uma pergunta curiosa, só para dar uma visão de conjunto, que o próprio nome do codificador do espiritismo é celta, cara. E se você falar que o celta era pagão, ele veio de lá. Exatamente. Então é uma coisa só para somar no tema. E essa parte universalista é muito interessante, porque é onde vem as perguntas. Eu estava explicando sobre o teu contato com o Valdo, o teu desenvolvimento. Aí tu vai lá e diz que aos 19 anos tu também vai para um centro espírita desenvolver tua mediunidade. Tu sempre teve um intelecto muito desenvolvido. Agora, permitir que a mediunidade flua, quando a gente pensa muito... Isso às vezes no início foi um pouco difícil. Até eu conseguir... É que foi o seguinte, como eu tinha saídas do corpo, já desde os 15, quando eu fui desenvolver a mediunidade, eu já tinha 19 para 20. Então, eu já tinha a saída do corpo, que já tinha me soltado um pouco o campo energético. Então, eu tinha soltura, mas a mente ainda... rígida. É muito, assim, focada em si mesma, você não se abre. E aí, eu comecei participando como doutrinador nas sessões de desobsessão. Só que 6 meses se passaram. O que acontece? Estava conversando com um dos espíritos, acoplado num dos médios, eu senti o que o espírito estava sentindo, a mediunidade, ela começou a abrir. Então, eu não passei por aquele desenvolvimento mediúnico longo. Ele foi empírico, nas próprias sessões ele aconteceu, e eu já não podia falar porque eu já estava sentindo tudo. Aí eu passei a ser um dos médios de recepção mediúnica. E aí acontecia uma coisa, eu acoplava alguns desses espíritos carentes ali para receber ajuda, ok. De madrugada, naquele mesmo dia, quando eu ia para casa, na saída do corpo, eu era levado ao duplo extrafísico do centro e conversava com os caras, cara a cara, que tinham acoplado comigo horas antes da mediunidade. Aí, o que eu comecei a falar com os meus colegas de grupo? A sessão continua do lado de lá. E pelo que eu estou vendo, a maior parte é do lado de cá e a menor parte é a ponta do iceberg que está aqui. E aí eu falei, precisamos mesclar a mediunidade com a saída do corpo, porque uma coisa acaba levando a outra nesse contexto. E foi aí que eu comecei a fazer as palestras de saídas do corpo no grupo mediúnico, que era um grupo bem aberto, né, na Fraternidade André Luiz, permitia essa abertura de eu falar de outros temas. Então, eu passei a fazer às sextas-feiras palestras, e aos sábados o Valdo ia. Isso tudo muito jovem, né? E aí, com o tempo, a mediunidade foi fluindo. Durante anos, eu trabalhei ali como médium de desobsessão. Quando eu passei dos 30, Jordelê, eu senti uma necessidade
de estudar um pouco a parte mais oriental, que não era uma tendência minha, eu estava totalmente ocidentalizado, estudava muito a área espírita E quando agora. surgiu o Ramatiz. Foi quando o Ramatiz surgiu. Estudava a área espírita, a área ocultista e teosófica, eu estudava tudo isso. Mas a parte oriental ainda estava meio incipiente. Aí, é claro, eu comecei a estudar algumas coisas do taoísmo chinês, algumas coisas do budismo tibetano, mas foi a parte hindu que me deu assim alguma coisa, uma familiaridade. Quando eu tinha 33 anos, numa das saídas, tive uma regressão de memória fora do corpo, um fenômeno retrocognitivo. Lembrei de uma vida na Índia, cara, onde eu trabalhava com Vedanta, sânscrito, chakras. Quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava. Da noite para o dia, eu sabia o sânscrito. Quer dizer, veio uma massa de volta de informação, mas eu já estava sedimentado como um ocidental. Então, quando essa massa veio, mesclou para frente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma vontade de viajar para a Índia. Eu já vim de lá para cá. Simplesmente a Índia que eu gosto não é a Índia de hoje, que é até bomba atômica. Eu gosto ainda dos Upanishads, cara, do Ramayana, do Bhagavad Gita. Não é a Índia de hoje, mas a atmosfera é igual ao Antigo Egito. Hoje o Egito é muçulmano. O Antigo Egito era totalmente iniciático, eu sou apaixonado por aquela parte. Tudo isso foi mesclando em mim. E aí eu, com 30 e poucos anos, somando todas essas vertentes, e aí o Ramatiz aparecendo também, a minha mente ficou mais universalista ainda. E aí eu não conseguia admitir fechar um estudo numa abordagem só, se eu estava tendo pinceladas de várias áreas, vendo que cada área tinha uma abordagem. Eu tinha inteligência, tinha memória, tinha o sentimento daquilo. Eu fui juntando, aí eu chamo de universalismo ou espiritualismo. E a vibe que eu gosto é essa. Exatamente. Não, e é muito. Nós estávamos falando agora há pouco sobre um vídeo que o Wagner conta, tem na internet aí, que é um recorte pequeno que o Wagner conta sobre o Ramatiz, sobre Rama, que veio depois. Urama, que era Urama, um discípulo dele. perdão, que vem para permanecer contigo porque ele não tem tempo para nada. Esses caras são ocupados. Aliás, mentores assim, vamos chamar assim, com um nível maior, esses caras têm assessores hoje, Rodelei. Um monte de caras que fazem intermediação. Então você fala, ó, peguei algo do Ramatiz. Não é que ele veio aqui, um dos mentores veio, traz e passa para você. Alguém normalmente mais próximo aqui. É uma equipe inteira. É a egrégora que todo mundo fala. A egrégora, então, nas egrégoras, os campos coletivos, você tem milhares de mentores que operam naquela vibe. Eu vi mentores no astral da Índia que tomavam a forma do Shiva. Todos eles tomavam a forma para manter a egrégora. Aí chegava e ajudava alguém. Alguém fala, o senhor Shiva veio me ajudar. E era um mentor com a forma do Shiva. Então, essas atmosferas, elas existem em todas as culturas. E aí você vai ter seres astrais que vão mesclar-se, vão tomar o formato e operar dentro daqueles ensinamentos. Isso é legal, porque com a cabeça aberta, uma hora você pega essa faixa do Shiva, outra hora é o Ganesha, outra hora é Buda, outra hora é Jesus, outra hora é Ramatiz, outra hora é o Bezerra de Menezes, outra hora é a Blavatsky. Você vai pegando, e se você está bem calçado com informação legal, você consegue equilibrar vertentes diferentes numa unidade que é você. Se você não tiver bem calçado, vira uma coxa de retalhos mística, que você não tem base para poder filtrar. Eu tenho, então eu pude filtrar, e nessa filtragem eu achei um jeito médio, que ao projetar, atende a muita gente da área espiritual em geral, porque é uma visão média disso tudo. Mas um dos pontos que eu admiro muito, né? A gente tem amizade, a gente pode falar o quanto admira o trabalho do outro, sem ficar aquela bajulação, claro, né? Mas a gente vai lá no IPPB, a gente escuta falar sobre estudo, sobre projeção, sobre abertura de chakra, e em contrapartida do Vai lança um livro de Preto Velho. Exatamente. Né? Que é uma vertente que olha assim, mas espera aí, aonde que ele está? Não, ele está em tudo. Eu lancei um do Krishna, sabe? Eu vou, uma hora eu vou lançar um do Buda, um sobre Jesus, eu vou fazendo o que o plano espiritual me pede, cara. E o que eles me pedem? Visão de conjunto, abertura. Agora, existe gente tão, às vezes, bitolada, que alguém que não concorda com uma visão aberta, às vezes está mais técnica numa área ou outra, acha que só aquela abordagem está certa. E pior, acha que só os mentores daquela linha que estão certos, o resto é tudo guia cego. Isso é uma besteira enorme. Eu vi o Preto Velho que aparece para mim, virou uma bola de luz na minha frente, Rodelei. Ele já foi iniciado em várias coisas, cara. Então... Será que ele usou SAI? Oi? Será que ele usou SAI? Não, isso aí eu ainda não vou perguntar para ele se o Preto Velho foi o Preto Velho. O Rodelei pediu para perguntar.
se você também foi iniciado na Bahia, como um saiote lá, ficou lá na camarinha, vamos chamar assim. Eu não perguntei isso. Mas o mais legal, eu fiz o livro Na Luz dos Pretos Velhos por orientação deles. Eu fui levado fora e a conotação era preto velho para a humanidade, não para dentro das tradições afro-brasileiras. E sim, mensagens de conhecimento espiritual para o mundo, não para um seguidor de uma área ou outra que se fala nisso, mas numa abordagem aberta. Então, as mensagens que eu peguei, elas me eram passadas fora, eu voltava e escrevia tudo. E são mensagens do jeito que o preto velho se manifesta, dentro dessa visão, mas com uma conotação assim mais aberta. Não é mensagem para alguém da Umbanda, por exemplo. É uma mensagem para estudantes espirituais de qualquer área. E o livro está circulando para caramba. E o mais legal, Jordeli, eu vou falar isso, porque ajuda, impulsiona. O livro foi publicado pela editora Lunai, junto com a Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho meu programa lá há 25 anos. E aí, quando a gente fez o livro, eu e a rádio, a gente fez um projeto para doar toda a renda do livro para a ONG Canto da Terra, que atende animais feridos recolhidos de vários lugares. Demais. E aí a renda está toda indo para lá, o pessoal da diretoria da rádio está super contente com isso, e o livro está circulando para caramba, e foi uma orientação desse Preto Velho de fazer dessa forma. E aí o livro está circulando muito, está gerando recursos, está ajudando os bichinhos. E tem que ajudar mesmo, porque as pessoas têm muita ajuda, e claro, precisa de ajuda ainda, mas a gente vê tanto animal abandonado, tanto animal mal cuidado. E aí eu também ajudo vários abrigos com a arrecadação de ração nas palestras que eu faço, além dos alimentos, e aí ao longo do ano arrecada muita ração e muito alimento, que aí vão para alguns abrigos para poder ajudar. E nós estávamos comentando aqui que a gente vai fazer uma palestra, isso, nós dois juntos. Vamos fazer uma palestra, nós dois juntos, aqui na abertura do teu espaço, um domingo, e aí vamos pedir para o pessoal a palestra gratuita, a gente pede o pessoal para trazer a ração. Então se prepara, vocês vão estar aqui em junho, aqui no Ipiranga, num domingo à tarde, com palestra Wagner e Jordelei. E vocês trazem a ração, claro. Né? E o que quiser mais, por favor. Não, quiser trazer mais também, né? Wagner, eu estava aqui lembrando do quanto as pessoas têm o hábito de fechar as coisas. Eu não quero entrar no assunto, é só para reforçar um pouco para a gente abordar. Nesse mesmo vídeo citado por ti, tu mostra um segmento do estudo de ramatismo, que depois vem de Hercílio, sim, né? E aí depois se cria o ramaticismo, né? Isso. E aí nós temos hoje uma vertente de kardecismo, e nós temos uma explicação muito linda que André Luiz recebe na obra O Mundo Maior, que você citou também muito bem, aonde lá André Luiz estavam questionando o animismo, o estudo do animismo. E porque hoje é muito criticado o animismo. E o instrutor lá estava falando o quanto o animismo é saudável, sim, e ótimo. Para não criar dependência com alguém de fora. E aí eles usaram uma frase linda, que é: os nossos irmãos encarnados, eles estão abrindo a cabeça e fechando o coração. Exatamente. O animismo, cara, ele não compete com a mediunidade. Você é um espírito encarnado. Você tem todo o teu potencial anímico, você tem que exercer. E fenômeno mediúnico depende da presença de alguém interagir com você. O anímico é só você. Então, a abertura dos teus potenciais, a capacidade de pensar, capacidade de sentir, são anímicos. Você não pode depender de um mentor espiritual para você raciocinar, nem para você pensar. Eles podem sugerir temas, pautas, inspirar, mas o trabalho de correr atrás é teu. Jordelei, quantas vezes fora do corpo, eu perguntava a um mentor algo e ele falava, vai estudar. Ele não me dava a resposta. Outras vezes, só que eu recebia tipo assim, vê se cresce. Você está encarnado para descobrir. Então, eles não vão ficar afagando o ego. O professor, na hora da prova, não pode dar cola para o aluno. Ele pode ajudar o aluno a estudar melhor, dar pistas, mas não pode realizar a prova. Então, o animismo, que o pessoal tanto tem medo na área espírita, é de que aquela comunicação não seja um mentor e sim um próprio médium num fenômeno anímico. Nesse sentido, esse tipo de animismo atrapalharia a mediunidade. Mas o animismo no dia a dia é o básico. Você precisa desenvolver. E alguns fenômenos são anímicos, independe da parte mediúnica, como a saída do corpo, a telepatia, a clarividência. Eles não são mediúnicos, são anímicos. Agora, no desenvolvimento mediúnico, essas capacidades podem ficar mais afiadas. E aí o pessoal achar que era por causa da mediunidade. E eu te digo,
uma pessoa pode ter saída do corpo e não ser médium, no sentido ostensivo. Por que eu sei disso? A literatura de saídas do corpo, se você estudar as obras principais, as pessoas estão tendo saída do corpo sem ser médiums e sem estar dentro de um centro espírita. O que evidencia isso que eu estou falando. Mas alguém que está estudando a parte espírita nem sempre olhou a literatura de saída do corpo. Então, é importante assinalar isso. Agora, o fenômeno mediúnico, se não tiver a presença de fora, ele não ocorre. Não. Agora, o anímico, ele ocorre. Então, o ruim que atrapalha a mediunidade é o animismo na hora do fenômeno mediúnico. Agora, o animismo no teu dia a dia, ele é essencial. O cara que é o verdadeiro craque, o cara que mais falou disso, foi o russo Alexander Nikolaev Aksakov, que em 1901 lançou uma obra incrível, e, se eu não me engano, chama-se Animismo e Espiritismo, em que ele divide os fenômenos mediúnicos e anímicos. Naquela época, ninguém fazia isso, todo mundo achava que era mediúnico na área espírita. Exato. E o Aksakov e a Federação Espírita publicou aqui o livro dele, que o pessoal deve pesquisar. E tem um livro também do Ernesto Bosano, pesquisador italiano maravilhoso, se eu não me engano, Animismo ou Mediunidade. São os dois grandes livros. E outra coisa, o Valdo Vieira, quando eu trabalhava com ele, no livro Projeciologia, na parte de animismo e mediunidade, Valdo Vieira usava Aksakov e Bosano, eu trabalhava com ele. Que ele também admirava muito esses dois autores, e a parte desse comparativo ele trouxe para dentro do livro Projeciologia. A base dele foi o Aksakov. Eu tenho uma memória boa, por isso que eu lembro esses detalhes e gosto de dar informação bem embasada, porque você sabe, muita gente tem opinião. Eu estou dando informação, estou dando dados, bibliografia, aí a pessoa pesquisa. Wagner, claro, a tua memória é fantástica, ela vem sendo treinada, né, desde lá do momento que começa tudo. O momento que tu recebe uma informação, por exemplo, na Luz dos Pretos Velhos, muita, diria talvez 80% da obra é das recordações lúcidas das saídas. E parte de eu ter visto eles aqui e ter captado escrito. Mas na hora você digita ou você grava? As duas coisas, depende do momento, né? Por exemplo, o mecanismo fora do corpo é assim. Chega uma presença, João Delei, você está fora do corpo. Ele cria uma massa de energia e injeta as ideias todas dentro, com a mente dele. Projeta essa massa por sobre você. Você cai para dentro do corpo. Na hora que você encaixa, essa massa agora está por cima do teu chakra coronário. Quer dizer, como se fosse uma nuvem, só falta fazer o download para dentro do cérebro. Aí você encaixa. E aí você fica, tem alguma coisa. Tipo assim, tem algo, está na ponta da língua, mas não sai. Você fala, está na ponta da mente, mas não veio. Pode passar um dia, de repente, clique, aquilo desce. Você tem que escrever ou gravar, porque depois você perde. Porque não foi conteúdo teu. Foi um conteúdo que você fez download de lá para cá. Se você elaborasse o conteúdo, você lembraria. Mas o conteúdo, ele vem. Se você bobear, o teu cérebro, lentamente, ele vai apagando. Então, na hora, eu fico louco, cara, quando isso acontece. Deixa eu escrever ou gravar. Eu, às vezes, estou dentro de um ônibus, cara, dentro do avião. Quando desceu, eu fico igual louco. Aí fica alguém do lado olhando. Eu quero nem saber, eu não vou perder a mensagem de jeito nenhum. Porque, às vezes, fica alguém olhando. Eu quero nem saber, cara. Eu não vou perder isso aqui. Então, muitas vezes foi assim. Isso é mediúnico, porque tem uma outra presença usando você fora para puxar para cá. O que isso evita, em parte? O mentor ter que deslocar de lá para cá, condensar o corpo espiritual para acoplar no médium, na estrutura. A estrutura mais mecânica, que também é útil. Mas esse fato de pegar pela projeção, ele adiantaria, muitas vezes, e vai por uma via psíquica direta. E é claro, isso acontece com vários médios. Alguns eram famosos com isso. Tinha um médium inglês que era reverendo e que começou a ter fenômeno mediúnico e ele achava que os espíritos eram o diabo, cara. Até que, lentamente, ele foi observando que eram pessoas. Chamava-se Reverendo Stanton Moses, em inglês, nos primeiros 20 anos do século XX. Ele publicou algumas obras, algumas delas foi durante. Ele captava aquilo para fora. O Ernesto Bosani, italiano, tem um livro chamado Comunicações Mediúnicas entre Vivos, em que uma pessoa está dormindo, sai do corpo, se comunica num médium. E na Revista Espírita de Allan Kardec, no século XIX, também tinha relatos de pessoas que estavam adormecidas e passaram mensagem, né? Como que toda essa parte ficou para trás, cara? E o movimento espírita quase não entra nisso.
Eles Pode nem você lembram olhar. da Revista Espírita. Exato. E a Revista Espírita foi reeditada. Agora, eu acho que pela FEB e pela editora O Clarim, alguma delas relançou, tipo moderno. 12 Eu tenho lá volumes. vários, eu acho legal, de vez em quando eu pego, passo uma tarde olhando os relatos do século XIX, mas veja como é que é a visão. O Valdo Vieira, trabalhava junto, ele pegava e falava, olha, esse relato aqui só interessa, mas é do século passado. E eu falava assim, Valdo, um relato 1000 anos atrás ou hoje é um relato, e as pessoas não são muito diferentes porque estavam há 1000 anos ou agora. As nuances desse relato revelam nuances que a gente sente hoje. Então, vamos pegar esse antigo, estudar com o moderno e achar um caminho do meio, porque era uma forma melhor. Eu continuo pegando coisas da Revista Espírita e filtrando e comparando com os relatos de hoje. E ali é uma fonte muito rica de informação. E tenho certeza que isso te faz link para quando tu te projeta, tu ir lá ver aquela energia e acompanhar tudo. Exatamente. E o mais legal é que, estando com a cabeça aberta, nas saídas do corpo, você nunca sabe o que vai acontecer, porque depende para onde os mentores vão te guiar dentro desse mosaico enorme de coisas, cara. E aí, às vezes, te aconselham, faz algo assim. E eu não vou chegar e ficar teimando, eu não quero fazer porque eu quero fazer de outro jeito. Você tem autonomia. Mas é o que eu falo, você é médico, você sabe, Rodrigo. Quando você faz algo por você, é carreira solo. Quando você está trabalhando com um grupo, é carreira com banda. E a carreira com banda, você não pode ficar fazendo solo. Você tem que fazer o solo equilibrado. Então, quem trabalha com mentores, seja um médium, um curador de qualquer área, está trabalhando com a banda e não é mais o que ele quer, o solo. Existem outras considerações. E se o sensitivo for teimoso, ele acaba fechando só na arrogância do animismo dele. O mais legal é, eu penso por mim mesmo. Eu sei tocar esse instrumento, mas em contato com a banda é o conjunto. No meu contato particular, sou eu. E eu sei separar exatamente uma coisa da outra, mas diante da organização da banda, ela é superior à minha carreira solo. Então, eles pediram, faz um livro de Preto Velho. Eu vou fazer. Agora, se você deixar a minha anime, eu quero fazer algo de saída do corpo. Aí tem gente que fala, você pode publicar mais? Não posso, mas o pessoal me pediu para... Aí alguém fala, mas você é pau-mandado? Não, se eu fosse pau-mandado, eu não teria publicado meus materiais eu mesmo. Não, eu trabalho com banda e eu sei exatamente o meu ponto na banda. Então, ao aceder o que eles estão me pedindo, eles me abrem porta na projeção para coisas que sozinho eu não chegaria. Então, isso é tudo um trabalho em conjunto. Exatamente. Aquela vez lá no IPPB eu falei do meu interesse em fazer também o curso de projeciologia. Só que agora tem que esperar começar o novo ciclo e todo. Mas a gente conversou sobre a minha ida, que eu não sabia que ia ser vestido, mas tudo bem, com vestido. E eu lembro que tu comentou comigo, Jordelei, vá, aproveite, absorva todo o conhecimento que tu vai ter lá. E, claro, o Márcio aqui, ele também trabalha com banda, então ele conhece também esse universo muito bem. A sensação que eu tive quando começou, a primeira vez que acopla o orixá mesmo, né, que tu sentiu, é como se uma bomba atômica explodisse e eu derrubasse a câmera do Wagner. Vocês viram a força do orixá? É um negócio doido pra caramba, é lembrar, né? E aí a mediunidade estourou de uma forma tão grande que a percepção entre passado e presente, eu não sei mais dizer o que é um ou outro, mas não dizer assim, tu tá vivendo lá ou tá vendo, não. É como se um completasse o outro. É como se as luzes se mesclassem. E você já pensou na possibilidade, Jordelei? Você fez uma iniciação no candomblé na Bahia, você já sendo médium, já tendo todo o teu desenvolvimento na área espírita e outras coisas que você vem estudando. O que eu te falei? Você está sentindo esse pendor? Vai lá, aprende tudo, soma com o que você sabe, faz teu jeito. O lance é não ficar com a cabeça presa dentro. Você nichos, né? Soma, está sentindo forte isso, realiza. Agora, você já pensou que, de repente, para você pode ter tido uma vida na África, cara, lá atrás, e já estava envolvido com tudo isso, e uma parte tua precisava dessa completude agora só para te preencher dentro de você uma lacuna, somada com, tipo, alguém fala assim, você é branco, você já foi negro antes, o cara que é negro foi branco. Por isso que eu acho o racismo uma besteira enorme diante da parte espiritual. Então, você sabe que, estruturalmente, no Brasil ainda existe o racismo muito forte contra os negros. Agora, você estava no meio do candomblé, pode existir o racismo contra o branco. Talvez você tenha passado isso. E esse cara é branco, está aqui, e daí? Porque você já foi africano antes. O Márcio que está ali, japonês, foi holandês. Então, isso é uma besteira no final das contas,
você fala, eu sou isso ou aquilo, que isso muda muita coisa, ser homem, ser mulher, ser alto, negro, baixo, depende da necessidade da experiência. Então, você foi, completou dentro de você, vai te somar. Agora, a tua cabeça não está presa nesse contexto, nem no anterior. Você está indo para frente, agora somando partes. Agora, se você pegar alguém radical, vai falar, o Jordelei foi fazer um ritual, que atraso. Isso é a visão preconceituosa do outro, que não está dentro de você e não sabe que você completou algo que vai te melhorar para frente. Então, é muito importante você sentir aqui dentro o que você vai fazer, o que você deve complementar. Ninguém de fora vai entender, cara, os caminhos que surgem. Por isso que uma mente mais aberta, ela entende, compreende as diferenças dentro de uma unidade. Alguém radical fala, ele não precisava ter ido lá, ele podia ter... Não, precisava sim para você. Agora, o ruim é você ir lá e agora querer converter o outro para ir lá também. Não, aí é que está. Aquilo preencheu você, pode não preencher o outro. Para o outro pode ser uma outra possibilidade. E nada é superior a nada. São necessidades diferentes, temperamentos diferentes. E observa no final. No conjunto, te impulsionou para frente, te melhorou. Isso é na fritada dos ovos, melhorou teu caráter, abriu tua mente, é isso que é o que vale no final. E esse é o maior conceito de religiosidade e espiritualidade que nós deveríamos ter. Porque não é o que eu estou fazendo, é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. Eu precisava ter tido a regressão de memória para lembrar de coisas da Índia, não para ir para a Índia, mas para somar com o ocidental, que era para fazer a parte universalista inteira. Como é que eu vou dizer que eu sou universalista só sendo ocidental ou só sendo oriental? Agora, mesclando os dois, dá para falar. Tem um equilíbrio aqui, tem algo ali, tem algo aqui. Vamos em frente agora como brasileiro nessa presente vida. Perfeito. Já tem um monte de perguntas aqui, mas primeiro eu vou fazer um outro link de uma conversa, porque a gente está falando de projeção, mas a gente está falando de informação que chega. Informação, expansão, informação, expansão. E toda vez que a gente fala de sair do corpo, ou seja, voltar ao estado, aspas, original, né, na nossa essência, porque nós somos espíritos. E se pensa, tá, mas e aqueles que já morreram, aqueles que ficaram assim? Eu lembro um tempo atrás, um bom tempo atrás, meu filho era pequeno, né, estava em berço. Eu acordei de madrugada e vi um movimento energético muito estranho no quarto. Aí eu fiz uma oração, me concentrei, o chakra frontal, bum, abre, tá ali, um freio, na cabeça do berço, jogando com as mãos espalmadas, jogando uma energia muito escura para a cabeça do filho. E ele resmungava e chorava. E eu, de cara, como pai, fui tentar tirar o cara dali. E aí um dos benfeitores espirituais chegou e disse, não, você não pode botar a mão aí. Isso é responsabilidade deles. Você pode rezar pelos dois. Isso, pelos dois. Pelos dois, para que eles se entendam. Agora, tu chegar ali e separar, você não pode fazer isso. E então, mostrando que eles mostram uma relação em relação àquilo que é caro a nós, mas nos segundo também sempre, dizer o que tu pode e o que não pode fazer. O limite ético, né? E aí tu estava falando agora recentemente da tua ida para encontrar teu pai, que fez Tem 20 dias. 20 dias. O meu pai estava com 94 anos no Rio de Janeiro e eu já sabia, uma hora ele vai ou deitar para dormir, não acorda, ou ele vai cair duro assim, foi o que aconteceu. 94 estava na hora extra, o Jordelei, né? E o meu pai, a vida inteira, foi materialista. Mas um materialista, assim, você sabe que dentro ele sabe das coisas, mas ele não quer abrir para... fica naquela zona de conforto de não pensar naquilo, porque dá trabalho quebrar paradigmas, né? Mas um homem muito honesto, muito correto. Eu conheci ele bem, um homem... E o que importa é caráter. Não é você ser estudante espiritual ou materialista. O que importa é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Porque tem materialista... pessoa maravilhosa, muito melhor que um estudante espiritual todo enroscado. Não é questão de doutrina espiritual, é questão de caráter. O caráter que é o que manda na hora que você sair. E o meu pai desencarnou numa quarta-feira e eu só fui saber no finalzinho da tarde, foi de manhã. E aí o velório projetado para o dia seguinte. Eu tinha uma aula do grupo de estudos lá do IPPB. Eu não podia ir para o Rio, né? Para visitar o cadáver e ficar no velório com a minha família. Porque qual a melhor maneira que eu tinha de ajudar? Ir visitar o cadáver ou continuar fazendo a reunião para os mentores usar a energia e ajudar ele? Eu fui para a reunião. No dia seguinte, eu tinha que viajar para Curitiba. Eu não podia ir lá, não podia desmarcar. E só por causa de um cadáver, meu pai é meu pai, não é um cadáver. O cadáver é o corpo que ele usava.
Então, não fui, muito tranquilo comigo mesmo, e viajei para Curitiba. Deitado, virado de lado, caindo no sono, o meu chakra frontal abriu espontaneamente. Havia uma presença próxima que projetou uma energia, abriu. E aí, por esta abertura mental, eu via meu pai onde ele estava. Era um ambiente dentro de uma redoma energética, cheia de cores e energias, girando como se fossem vivas. E o meu pai sentado assim, ó, no lado dele. E aí meu pai me viu e eu vi ele. E eu sabia que havia por cima dele uma outra presença que estava patrocinando esse contato. Pô, 2 dias depois eu já estava vendo ele, e ele não estava no plano espiritual, era um lugar entre esse plano e o outro, para romper os últimos resquícios do campo energético, das memórias, para poder passar. Talvez até o desligamento total da matéria. Exatamente. Né? Aí, conversei com ele mentalmente, falei, como você está? E outra, eu sabia que não podia ajudar ele, Jordelei, ele tinha que vencer aquilo sozinho. E ele sabia que tinha desencarnado, e ele era materialista, mas ele sabia, esse não era o problema. O problema é que ele criou um casulo mental para não ter que dar de frente com o mundo espiritual que ele temia por dentro do ateísmo dele. Ele não temia a morte, ele temia o que vinha depois. E aí ele falou, todo mundo que morre é assim? Eu falei, não, você criou um casulo de formas mentais que agora você precisa romper. O plano espiritual está esperando você, mas você vai ter que vencer esse casulo que você criou. E ele falou, se você estivesse na minha situação, você faria o quê? Eu estenderia as mãos, daria um passo e estouraria esse casulo. Mas você não sabe fazer isso, eu não posso daqui fazer isso para você. Tem uma presença em cima que você não está vendo, só esperando você romper isso e vencer a si mesmo. Mergulha dentro de você, cara, questiona, você é um homem inteligente e observa, a vida continua. Rompe isso, você vai estar em ótimas mãos do lado de lá, eu te garanto. Meu pai botou a mão e falou assim, eu vou pensar nisso, e baixou os olhos, cara. E aí eu deixei de ver. Eu não podia ajudar ele, tinha que quebrar isso. 2 dias depois, aqui dentro, não é que eu vi, eu senti que ele tinha passado, ele aceitou. Né? E aí passaram-se mais 2 dias, Jordelê, novamente, só que dessa vez estava sentado, fazendo o meu trabalhinho de energia, quando abriu o frontal de novo. E aí eu via à distância um ambiente natureza, eu vi muitas vezes isso. Existem ambientes entre esse plano e o outro que são para descarregar as energias remanescentes do corpo espiritual. São ambientes ligados ao duplo da natureza. Então, às vezes, uma cachoeira, rios, montanhas, que não são as daqui, mas no campo energético, são ambientes de regeneração para limpar o corpo astral, para passar. E aí eu via cachoeiras, um riacho e uma preta velha magra, que eu já vi várias vezes fora do corpo, indo para lá, eu via de costas com uma trouxa de roupa na cabeça, Jordelei. Ela virou. Quando ela virou, eu vi que ela estava me percebendo, ela estava patrocinando o contato, aqueles olhos brilhantes de uma entidade avançada em forma de preta velha, e aí a trouxa de roupa virou uma bola de luz na cabeça dela, Jordelei. Foi um negócio lindo, aquele olhar maravilhoso, ela é uma entidade muito legal, e ela fez assim com a mão. Quando ela fez assim com a mão, o meu foco mental virou para a esquerda, e sentado numa pedra junto com a cachoeira, o meu pai, já remoçado um pouco a aparência, o olhar dele já não de velho, mas de homem feito, já recuperando a lucidez dele. E aí a preta velha falou para mim, ele está no último passo para passar, sua mãe está aguardando ele do lado de lá, o maior sonho dele é encontrar sua mãe. Ela desencarnou há 7 anos. Ela está esperando ele, mas primeiro ele tem que romper a última coisa, ele está aqui para isso, ele está bem, eu vou supervisionar até a hora dele passar. Foi a última vez que eu vi ele, cara, porque quando ele passou, ele agora está lá, numa adaptação com a minha mãe do lado de lá, que eu já vi também várias vezes. E Jordelei, eu juro para quem está assistindo, tudo isso para mim é normal. Normal que eu digo é humano, não é algo sobrenatural. E é legal lidar com o mundo espiritual como pessoa, como gente. Eu não falo, meu Deus, eu vi uma alma penada. Não, eu vi uma pessoa, sabe? E vi o meu pai do lado de lá, e ele não virou fantasma, ele é o mesmo cara. Só está fora da matéria. Cara, como é que isso não cai a ficha para as pessoas naturalmente entenderem essas coisas? Outra coisa, meus 2 irmãos foram ao velório, acompanharam o cadáver e não viram meu pai como espírito. Eu não acompanhei o velório e vi meu pai já 2 vezes. Você tem uma ideia como é que a questão de ir ao velório era totalmente secundária. Era mais importante eu conversar com ele como aconteceu. Então é legal poder contar isso, que é uma experiência com alguém próximo, e eu já passei por tantas, né?
Mas veja, eu vou fazer 63 anos, Jodelei. E é o que acontece, são tantas décadas trabalhando com isso, que para mim isso está cada vez o mais normal e cada vez mais humano, cara. O mais legal, Jodelei, eu conheci pessoas que com o tempo desenvolveram bem a parte espiritual e perderam o pé no chão. Não sabia mais lidar com os outros aqui, eu ficava totalmente... Eu não consigo, a minha parte humana, ela me ajuda a equilibrar. Então, por exemplo, eu posso ter uma visão dessa ou algo avançado e depois fazer uma piada brincando com você. Por que uma coisa exclui a outra? E é isso que eu procuro ensinar para meus alunos. Coloca a humanidade dentro da espiritualidade e coloca a espiritualidade na tua humanidade. Você pode ver uma coisa só no plano mental, sem forma, avançada. Sair aqui, vai na rua, na padaria, compra pão, cara. Conversa com o cara da esquina, pergunta quando foi o jogo de futebol de ontem, conversa com todo mundo, vai de bermuda e chinelo, seja você mesmo. Porque senão, eu vi o negócio do plano mental, de agora em diante eu visto um manto, ponho um turbante e falo, Jordelei, por que eu preciso me fantasiar de guru se dentro de mim a natureza espiritual é a mesma, eu vi aquilo, que legal que eu vi e que legal que eu estou aqui ao mesmo tempo. E que aqui eu posso ter essa visão que me ajuda a estar aqui. E estar aqui é importante, e quando eu passar para lá, vai ser importante estar lá. Então, por enquanto, estando aqui, essa abertura, ela te ajuda a viver melhor, sem perder o pé no chão e sem perder a luz espiritual. Isso é o ponto de equilíbrio essencial. Demais. E aí eu vou aproveitar agora que a gente falou sobre isso, uma pergunta a Roseli Marcondes. Todos podem fazer viagem astral? Sim, o potencial é normal. Como é que eu vou provar isso, Jordelei? A morte é uma saída do corpo. Tudo que encaixou na matéria um dia vai desencarnar. Então, uma saída está garantida, que é a morte. E sendo encarnado, um dia você desencarna. Então, o potencial da saída existe dentro de qualquer encarnado. A saída é definitiva. Acontece que durante o sono, ou estados alterados de consciência, anímicos ou mediúnicos, existem solturas parciais. Então, você tem dois tipos de saída, parcial e definitiva. A definitiva é evidente que é de todo mundo. A parcial também. Isso mata o mito de que para sair do corpo teria que ser médium, desenvolvido, um iniciado. Não, todo mundo vai sair do corpo só porque está encarnado, que é a morte. Agora, o desenvolvimento das saídas temporárias, ele pode ser espontâneo para um e desenvolvido para outro, dependendo de como a pessoa lida com aquilo. Eu conheci, Jordelei, gente que tinha uma facilidade de soltura e morria de medo, e não queria soltura. Conheci outros que queriam uma soltura ou qualquer coisa e não sentia nada. Então, de pessoa para pessoa, muda o temperamento. Agora, o potencial existe. Agora, como ele vai desenvolver, vai de acordo com o temperamento e a maneira de cada um. E aí, agora eu vou entrar numa parte muito delicada, que a gente já conversou sobre isso hoje. Nós estávamos antes falando sobre mediunidade, desenvolvimento de mediunidade, e aí entra a comparativo, que eu trabalho o desenvolvimento da mediunidade com as pessoas, e o Wagner também trabalha muitas coisas, mas focado na projeção. Tem que ser presencial. Esses dois temas, a saída do corpo e a mediunidade, precisa ser presencial, tá? Porque são temas que envolvem muito tabu e muito medo. Tem muitos temas que você pode fazer online, mas tem temas que precisam da presença. Como é que você vai matar o medo da pessoa online, cara? Ainda mais a mediunidade. A mediunidade pode ser estudada teoricamente online, mas o desenvolvimento é prático, precisa de alguém mais experiente ajudando. Porque uma entidade obsessora pode tomar a forma de um mentor e enganar um médio iniciante que não sabe ainda filtrar. Então, é legal, se você estiver junto, fala, peraí, isso aí não está batendo, desenvolve assim, mexe assim, então é possível orientar teoricamente. Mas a parte prática disso, você precisa estar presencial na parte da mediunidade. É igual o yoga. Você pode estudar a parte do yoga teórica, agora a parte prática, você está fazendo um asana, uma postura de yoga, e de repente está fazendo errado, o instrutor fala, está errado, flexibiliza melhor assim, só dá para fazer isso presencial, embora teoricamente você possa estudar. A mediunidade também é a saída do corpo. E na saída do corpo, Jordelin, as pessoas morrem de medo de entrar um espírito no corpo dela, morrem de medo de se perder no além, uma entidade cortar o cordão de prata. Nada disso é real, é tudo mito. Eu trabalho com isso. Né? Esses anos todos, ninguém rompeu meu cordão de prata, eu não morri. E um monte de gente que disse que eu ia morrer já morreu, e eu não. É um negócio absurdo a falta de informação. E esses tipos de mito estão tão entranhados que online não dá para tirar, cara. Aí você presencial, você faz uma brincadeira, você mexe com a energia aqui e ali, tem a atmosfera dos mentores junto,
você consegue trazer a pessoa para o natural e tirar o sobrenatural. Isso, à distância, é um pouco complicado, eu acho. Uma das perguntas que o pessoal tem me feito muito ultimamente, assim, se o Arigó morreu de forma brusca, se fulano morreu de forma... Vai acontecer isso contigo? Eu disse, não vai acontecer, porque é totalmente diferente. Médios de efeitos físicos, de ectoplasmia, como o Arigó, que acoplava o Dr. Fritz, depois o Dr. Edson, que lá na década de 70 morreu também de acidente, depois o Edson também, o terceiro lá no Recife, esfaqueado por um caseiro, né? Só que ele tinha uma discussão com o caseiro esfaqueou ele. Tem nada a ver com a espiritualidade. Não tem a ver com a espiritualidade. O Arigó, isso o Valdo Vieira contou para mim. O Arigó estava na cadeia por curandeirismo, na década de 60. Chico Xavier e Valdo Vieira trabalhavam juntos e foram visitá-lo. Depois o presidente, acho que o Juscelino Kubitschek, deu indulto para ele. E lá dentro, isso o Valdo contou para mim, o Chico acoplou o Emmanuel e o Emmanuel falou na cara do Arigó, para de dirigir que você dirige muito mal. O Arigó morava em Congonhas do Campo, Minas Gerais, vinha muito a São Paulo de carro. Você dirige muito mal, para de dirigir. Não é para você dirigir, isso é médio de efeitos físicos. Segura a onda. O Arigó continuou dirigindo, caiu do abismo com o carro. Tá? O outro, o Edson Queiroz, partiu para cima do caseiro, o caseiro esfaqueou ele numa briga. Veja, não é o plano espiritual, não é a mediunidade, é a exposição humana. Né? Então, acontece com médios de efeitos físicos, às vezes, um fenômeno, eu conheço casos de médios que foram assassinados, são normalmente médios que, como pessoas do lado de lá, pediram a mediunidade de efeito físico para abater coisa kármica pesada, e aí acaba trazendo um pouco do karma daquilo. Agora, quantos médios de efeito físico estão encarnados aí e morreram de velhice? Quer dizer, isso também é relativo, só que os mais famosos acabaram por um motivo ou outro passando, aí alguém fala, se eu desenvolver a mediunidade, vai acontecer isso? Não, mas a pessoa não está estudando, ela está cheia de picuinha na cabeça. Online, para tirar isso, às vezes é difícil. Agora, estando em público, por exemplo, você conta uma história dessa, você brinca com a pessoa, ela vai lentamente se abrindo. E é muito importante a gente derrubar esses tabus, porque tem tanta gente falando coisas assim que depois não tem como, é difícil desfazer. Porque, e principalmente na internet. A internet, como ferramenta de informação, ela tem de tudo, Jordelei. Você quer estudar? Tem um monte de coisa legal. Agora, tem um monte de conteúdo que não acrescenta e ainda confunde. Porque, inclusive, com a pandemia e os podcasts que surgiram, mais gente veio à tona estudando a parte espiritual. Né? Um pós-pandemia teve um boom. Os podcasts, que, na verdade, são os programas de rádio antigos. E hoje tem podcast tudo quanto é coisa. E nem sempre alguém que está com podcast ou fez tem um conteúdo legal para passar. Pode até estudar o tema, mas ainda não tem conteúdo nem para manter ela própria. Você percebe claramente, quando alguém tem segurança no que fala, alguém vive aquilo, você percebe no brilho do olhar, a segurança ao passar, você sabe que ela é do ramo, da área, mas você percebe que o outro está tentando também fazer aquilo, mas você não sente. Isso em qualquer área de informação. Então, tem muita coisa confusa, principalmente em meios espirituais, na internet. E por isso a pessoa tem que filtrar muito bem. A internet abriu a chance da abertura, mas também trouxe muito conteúdo, que uma coisa é assim, Jordelei. Eu, quando entrei para o YouTube, já tem uns 10 anos, meus alunos que me falaram, entra no YouTube, eu não queria entrar, cara. E quando eu entrei para fazer programas, antes dos podcasts, eu achei que entraria para acompanhar estudantes espirituais. Não, entra um monte de gente que não estudava nada e que vai te questionar coisa que não tem nada a ver. E outra, vai vir contra você sem ter a base que você tem. E a primeira coisa que eu falei, caramba, estou abrindo um conteúdo, estou passando algo para acrescentar, não estou pedindo ninguém para me seguir, só estou acrescentando. Entra um monte de gente e fala, o que esse pessoal está fazendo aqui? Eles não estudam a parte espiritual e supostamente entra, fala assim, eu não concordo, eu acho que é de outro jeito. Ela não fez metade do que você fez. Agora, é claro que elas têm potencial, mas a falta de informação de base, uma coisa, você está com um grupo de estudos que está ali há anos, vão te questionar coisa dentro do tema. Agora, um monte de gente entra, aí entra um dizendo que você está com o diabo, o outro é materialista, fala, prova para mim de qualquer jeito. Você fala, o que você está fazendo dentro de um conteúdo claramente espiritualista? Por que você entrou aqui para ficar querendo
provar para o teu materialismo algo que eu estou sentindo aqui, e você que acha que eu estou com o capeta, por que você está assistindo isso aqui? Vai assistir o teu conteúdo. Então, a internet ela trouxe isso. E nesse bolo todo, um monte de gente curiosa. E o curioso quer ser médium, quer ser clarividente sem base alguma. Ele vai te cobrar coisa, ele não tem estrutura. E online você não vai conseguir mostrar isso para ele. E aí eles vão lá e fazem o desenvolvimento da vela, para ver clarividência. Esse desenvolvimento da vela tem uma história. Você permitiu, eu conto. Claro, por favor. Na Índia antiga, havia uma técnica yogi, quando a concentração estava dispersa, para melhorar a concentração, criaram um método chamado no yoga de trataka, que é uma expressão em sânscrito, significa focar a visão. Né? Então, existe o trataka de olhos abertos e o trataka de olhos fechados. Então, concentre em algo sem piscar, por 10 minutos. Quando você fechar os olhos, o chakra frontal vai tentar reproduzir a imagem. 6 meses você olhando aquela imagem, 1 hora você fecha os olhos, a imagem aparece e não sai mais. Nesse momento, você não precisa do objeto externo. Passou a ser um trataka interno. Então, o que um yogi te falaria? Desenhe o mantra Om numa cartolina circular, coloca perto da tua cama e todo dia antes de deitar, olha 10 minutos para o Om sem piscar e sem mexer. 6 meses, Jordelei. Você vai notar que no 3º mês, você fecha os olhos, a imagem aparece aqui e fica um tempão. Nesse momento, retira a imagem, o trataka vai ser aqui. De olhos fechados, visualiza 10 minutos aqui agora. Vai chegar um ponto, Jordelei, que você está na rua, a imagem salta automaticamente na tua mente. Ela virou parte de você. No momento que a mente dispersou, concentra no Om, a concentração volta. Então, a partir daí, pegavam objetos externos para a pessoa olhar. E um dos objetos era uma chama, seja a chama de uma vela, de uma lamparina. E aí ficou isso, o trataka olhando a chama de uma vela, para posteriormente apagar a vela e a ideia da luz ficar aqui. Isso chega no Ocidente, se espraia, tem grupos de ocultismo que fazem prática de olhar a vela, né, supostamente para clarividência, mas na origem não era clarividência, era melhorar o foco da concentração. Ao ponto de alguém hoje, você está numa live, a pessoa fala, acender uma vela abre clarividência? Não, porque acender uma vela não é abrir o chakra frontal. Agora, olhar uma vela sem piscar, numa disciplina para você focar a mente, funciona. E hoje, já não é só o yogi que fala isso, grupos de ocultistas também tem isso, só que acabou caindo no gosto popular e a pessoa fala, por exemplo, assim, o Jordelei, ei, tem uma técnica aí para abrir clarividência? Eu sempre pergunto para a pessoa, antes de te falar algo, você tem medo do invisível? Eu tenho. Se tem, você quer abrir para ver o quê? Para correr? Então, as pessoas têm uma espécie de pneumofobia, que é o nome técnico, ou espiritofobia, medo de seres espirituais. Para que alguém assim vai abrir a clarividência? Para correr? Para que alguém vai sair do corpo? Primeiro espírito que vê, ela se caga dentro do corpo. Então, primeiro, tira o medo, se calça, tira informação para que o sobrenatural se torne natural. Aí você consegue ver dentro da naturalidade do que você já sabe. Então, você pega um jovem, menino ou menina, eu quero abrir a clarividência, entra na internet, está cheio de coisa sobre isso, mas não dá calçamento. O calçamento é o estudo sério. Aquilo não é uma brincadeirinha mística, aquilo é algo muito sério. Então, dá para você, teoricamente, falar de clarividência, publicar um livro, mas o desenvolvimento na prática é outra coisa. Inclusive, Leadbeater tem um livro maravilhoso. Esse livro saiu em 1910, cara. É um dos grandes livros do Leadbeater. A editora Pensamento lançou durante anos. Ele é fininho, mas é um livraço. É uma das referências. E tem um livro do Rodrigo. O Rodrigo trabalha com a área da conscienciologia na linha do Valdo Vieira. Tem um livro de clarividência, não sei se é Rodrigo Medeiros, um livro excelente que eu recomendo. Ideal, pega o Leadbeater e o Rodrigo Medeiros, quer dizer, um mais teosófico, um mais conscienciológico, e fica no meio, tira o melhor e filtra e desenvolve o seu jeito. A mesma coisa do Leadbeater, que é o chakras. Mas aí tem que tomar cuidado que o baço está um pouquinho mais para baixo. O Leadbeater, ele tinha escrito tantas coisas sobre chakras que em 1926 ele resolveu publicar um livro contendo a compilação de tudo que ele tinha sobre chakras, e o livro dele apareceu na Inglaterra numa época que não tinham livros de chakras em aberto, era mais uma coisa mais ocultista ou mais yogi. Lá na Índia, tinha saído uma obra em inglês em 1917, do Sir John Woodruff, que usava o pseudônimo qual era o pseudônimo? Arthur Avalon. Ele lança o livro The Serpent Power, Serpente do Poder, 1917, em língua inglesa, mas na Índia.
Em 1926, o Leadbeater lança os Chakras na Inglaterra, em língua inglesa, e aí o livro dele pegou, porque era o público britânico, enquanto que o público do Arthur Ávila era o público lá da Índia. Né? E o Arthur Ávila passou um sufoco, porque era a época que a Índia era colônia britânica. Ao publicar um livro em inglês sobre a parte yogi, os hindus não gostaram, porque era o colonizador inglês. Briga total. E ao mesmo tempo, quando ele publica em inglês, os ingleses também não queriam ler um livro publicado lá na Índia. Quando sai um livro em inglês do Leadbeater para inglês, o pessoal abraçou porque estava dentro do contexto britânico. E foi nesse livro que o Leadbeater, que era reverendo e tinha tabu com a parte da sexualidade. Até hoje tem, né? E vivia na época vitoriana da Inglaterra, que tinha uma alta repressão sexual, uma época de conservadorismo enorme. Ele, na hora que ele descreve os chakras no livro dele, perfeito, ele era um clarividente, quando ele chega no chakra geniturinário, que não é só sexual, é geniturinário, ele diz, esse chakra é muito perigoso para um ocidental, porque ele serve para práticas de Kundalini na Índia, entre os yogis com o chakra básico. Como nós somos bons ingleses, não mexemos com esse tema da Kundalini. Então, sugiro deixar de lado esse chakra e vamos trabalhar o chakra do baço, à esquerda do abdômen. Acontece que baço em inglês é spleen, daí ele chamou de chakra esplênico, e cortou o chakra sexual da relação e botou o do baço. Como era o primeiro livro em inglês no Ocidente, todo mundo seguiu o padrão dele. Até que, se você olhar a literatura oriental de chakras, ninguém fala do baço, é em linha reta. Lembrando que o chakra sexual é geniturinário. Alguém pode nem ter atividade sexual, mas precisa urinar para sobreviver. Não dá para você tirar esse chakra daí, é um dos chakras, um dos 7. Não, mas a mesma terminologia, chakra sexual, ele não está relacionado a sexo, ele está relacionado a um movimento de criação. Criação, reprodução, expressão, sendo que fazer um filho é uma expressão. Exatamente. De alguma forma. E a Fernanda pergunta assim, por que eu não lembro das minhas projeções noturnas? Tem vários motivos. É claro que de pessoa para pessoa, Jordelei, varia. Eu conheci pessoas, e veja, eu trabalho com o público, então toda hora tem gente me relatando coisa. Sabe por quê que eu comento isso? Às vezes você comenta algo, você tem um laboratório vivo, um monte de gente à tua volta, estudando, te dando relatos. Pega alguém da internet que não saiu do seu quarto, cara, leu 2 livros e acha que sabe muito, e não tem o laboratório vivo que você está na tua frente, e ele vai falar, não concordei com você, sem base alguma, só porque ele acha algo. Isso é muito comum em podcast onde eu vou. Então, alguém tinha saída do corpo e voltava, mas tinha condicionamento religioso grande, de que os espíritos eram o diabo. E aí o condicionamento tapava a memória dos espíritos e da experiência. Quer dizer, salvaguarda religiosa ainda dentro. É um motivo. Segundo ponto, você pode encaixar no corpo e apagar. Do momento que você entrou até a hora que você acordar, o cérebro botou 3 sonhos por cima e abafa a memória das saídas e fala, não lembro. Estava lá, mas o cérebro deu uma editada. O que eu faço para evitar isso? Entro no corpo e abro os olhos na hora, não deixo o cérebro editar. Por isso eu lembro. Agora, isso é difícil de explicar online, que exigiria o trabalho com os 2 chakras da cabeça, na prática, não na teoria, para favorecer, na hora que você entrar, abrir os olhos. Aí você não tem dúvida. Perfeito, perfeito. Maria Emília pergunta, por que você acha que as iniciações espirituais são muito criticadas na nossa sociedade? Olha, as iniciações, se a gente olhar na moda antiga, o Jordelei, você não podia estudar temas espirituais em aberto nas sociedades. As sociedades antigas adoravam milhares de ídolos, algumas culturas tinham sacrifício. Então, onde que se aprendia algo espiritual? Nos templos. Você teria que sair da vida social e ir para dentro de um templo. Deixa eu dar um exemplo. Kung Fu, na velha China. Os mosteiros estavam no alto das montanhas, não tinha academia de Kung Fu na cidade. A pessoa vivia a vida inteira lá dentro e não podia passar as técnicas para fora. A população vai crescendo e o mosteiro vai ficando próximo da cidade e aí aquilo acaba passando para o cotidiano da cidade. Você tem uma academia de Kung Fu até aqui no bairro do Ipiranga, onde nós temos. Então, estamos. E aí você tem um desenvolvimento que era secreto, hoje em aberto. Então, no passado, estudos espirituais eram esotéricos. No Egito, na Grécia, China, Japão, era coisa de iniciados, não podia passar para fora. Então, ficou aquilo no imaginário popular. Dá uma olhada. Jordelei entrou ali eles comem criancinha lá dentro, o capeta baixa. Dá uma olhada nesse tipo de coisa
e a pessoa não sabe de nada, não entrou lá para ver. Ela fica no mito. Então, gerou um estereótipo de que quem ia para dentro da iniciação é louco, não é isso? Fanático, entrou para isso para quê? É bruxaria. Não é assim que as pessoas... Isso já na antiguidade se falava. Hoje, na sociedade moderna, se você vai fazer uma iniciação em algum lugar, você pode, por exemplo, ter uma iniciação dentro da Ordem Rosa Cruz, que é séria, a Amorque, por exemplo. Você pode ter uma iniciação no candomblé, a moda da tradição afro. Você pode ter uma iniciação dentro da Umbanda, nos parâmetros da Umbanda, e você pode ter alguém que foi para dentro do mosteiro se dedicar para ser um sacerdote católico. É uma iniciação. Ele está indo para dentro para treinar, se estruturar para depois trabalhar fora como sacerdote da religião católica. Tudo isso exigiu estudo e interiorização. São iniciações. Por quê? A expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. E dentro você descobre aqui dentro. Então você não tem como aprender aqui fora, porque ninguém de fora sabe. Você precisa ir para dentro, inir. Daí o nome iniciação. Quem vai para dentro procura se estruturar dentro para depois talvez ir trabalhar fora ajudando. Vou repetir, até um sacerdote católico foi para dentro da estrutura católica para se preparar, se estruturar e depois trabalhar com a população. Isto é iniciação, pegando a palavra inir, foi para dentro. Só que, nos meios espirituais, a expressão iniciação ganhou uma conotação iniciática espiritual, né? E aí ficou isso. Então, hoje, você chega no meio e fala, vou fazer uma iniciação em tal canto, alguém de fora preconceituosamente fala, ih, vai fazer isso, daí, isso aqui não te completa, a pessoa não está dentro de você. Então, eu vou repetir o que eu te falei antes. Por temperamento, você sente necessidade? Vá. O outro, por temperamento, não vai, mas o outro não tem direito de criticar você que foi, nem você criticar o outro que não foi. O lance é, o que está pesando na tua evolução que te ajuda? Para um é inir, para o outro é ficar fora. E esse que ficou fora já foi iniciado antes, em outra vida. Então, tudo isso é muito relativo. Agora, o preconceito é sério, ainda mais por tradições afro, porque alguém de fora entra até conteúdo de racismo em cima. Foi fazer isso aí, ó. E existe a ignorância. Agora, você pode olhar para alguém que entrou dentro de uma estrutura cristã e você criticar também, por você estar por uma outra via. Então, as pessoas adoram criticar tudo, que elas não compreendem, não entendem, e sempre o outro é que está errado, nunca elas. E dentro das próprias instituições, inclusive críticas dentro, internas. Você pode ter atritos internos, que é o ego dos homens dentro das partes iniciáticas. Sabe aquela coisa, discípulo com ciúme de outro discípulo, cara? Exatamente. E que absurdo, né? Absurdo. Uma das coisas, né, que eu gosto sempre de fazer alguns links. Nós estamos falando de chakra agora, nós falando de viagem astral. Agora mudou o assunto para iniciação. Não, a gente precisa entender que todo movimento, estrutura, físico e espiritual, né, são juntos, são ligados. O ser humano é complexo, ele é Nós integral. não conseguimos ter informação nenhuma espiritual à nossa volta sem o alinhamento de chakras, sem a compressão do desenvolvimento. Qualquer área que você for desenvolver, se os teus chakras estiverem bem, vai te ajudar em qualquer área. Eu sempre costumo dizer, estudo de chakra não tem dono. Não tem ninguém que mande nele. Estudo de saída do corpo não tem dono. Né? Porque você vai ver saídas do corpo no contexto esotérico, espírita, umbandista, espiritualista, conscienciológico. Você tem muitas versões de um mesmo fenômeno que é humano. Então, o que eu falo para as pessoas? Estuda isso, você não precisa trocar de religião. E se você não tiver religião, você não precisa ter uma também. Estudar isso é potencial teu. Soma com o teu caráter e vê onde melhora você. Você não precisa mudar de área ou ter que entrar numa área ou sair de uma para estudar um potencial que é chakras ou a saída do corpo. Esses temas não têm dono. Agora, com o tempo, eu conheci gente arrogante que achava que era dona desses temas. Você pega um yoga radical e fala, chakras é do yoga. Não, chakra é do ser humano. Qualquer ser humano tem chakra, não é do yoga. Senão você vai falar assim, ocidental não tem chakra porque não é yoga. Isso é uma besteira. Agora, pega na área de saída do corpo a mesma coisa, né? Tem gente que se acha dona do tema porque estudou aquilo. Ninguém é dono disso. Isso é um potencial. Eu tinha um gato que saía do corpo. O gato não sabia ler nada, não seguia área nenhuma e saía do corpo. O gato comia carne e comia as gatas. Eu via ele fora do corpo. E aí eu muito jovem falei, caramba, esse gato é a prova que não dá para engessar a saída do corpo.
Ele come carne, ele come as gatas, ele não leu nada, não é evangelizado, não é yogi. Esse gato está fora porque o potencial está nele. Foi assim que eu comecei a ter uma visão um pouco mais aberta. E eu mesmo, enquanto ser humano, da adolescência para cá, você vai mudando um pouco algumas coisas. Por exemplo, eu comia carne. Há mais de 30 anos que eu não como carne. Mas eu não acho que isso me melhorou em nada enquanto consciência. Apenas melhorou um pouco o bucho, que não está lidando com algo mais denso. Agora, alguém pode estar com o bucho leve e a consciência pesada julgando o próximo. Então, o que eu acho? A pessoa vai acrescentando e ao longo do tempo, ela pode ir melhorando ou não com aquilo. Mas chakras de saída do corpo não tem dono. E outra coisa, a mediunidade também não. A mediunidade, embora o espiritismo trabalhe de forma organizada com ela, a partir de Kardec, a Umbanda trabalha organizada nos trâmites da Umbanda, que lida com elementos da natureza, povo índio, povo negro e branco também numa mescla, também tem seu jeito. E existem médiuns que são espiritualistas, que não seguem nem a Umbanda nem a área espírita. Mediunidade é potencial. Você pode ter um médium muçulmano, um médium judeu, um médium cristão. Mediunidade é mediunidade. Olha o que eu escutava, Jordelei. Você, para ser um bom médium, precisa ser evangelizado. E eu dizia, não, você, para ser um bom médium, tem que ter bom caráter, seja você judeu, muçulmano, cristão ou coisa alguma. Teu caráter vai ditar a qualidade da sua mediunidade. Não é livro esse ou aquele, e o evangelho é lindo, mas a mediunidade não depende do evangelho, porque você tinha mediunidade entre os celtas e não tinha evangelho nenhum entre eles. Então, isso aí é meio engessamento doutrinário. Cada um quer botar a sua doutrina para regular uma capacidade. Para uns isso é bom, para outros é prisão. Então, vai do temperamento. Os nossos índios aqui, uma mediunidade, desenvolvimento mediúnico muito Na lindo, parte com natureza xamânica. e tudo. E exatamente. Não tem evangelho. Essas áreas não têm dono, embora um monte de gente se julgue dono desses temas. E nós temos até orientais. Emília, me arranja mais água, por favor? Nós temos até orientais na Umbanda, né? Caso aqui presente. A Umbanda, ela é eclética. A base dela, a parte negra, indígena e branca, a partir de 1908, com seu Zé e o Caboclo lá em Niterói. Então, a Umbanda, ela é universalista na base. Então, se você encontrar um umbandista radical, ele não entendeu Umbanda. A Umbanda é um guarda-chuva, cara, unindo tradições e culturas dentro da manifestação espiritual. Os movimentos, eu acho que é o que mais se expande até hoje. E na Umbanda, tem o preto velho, você tem o Exu, o branco se comunica lá, o negro, o índio, e se comunica o hindu e o chinês. Tem várias linhas de Umbanda que tem manifestação de mentores à moda oriental, porque a Umbanda é um guarda-chuva eclético. Agora, sendo também religião, muita gente entrou na Umbanda pela religião e não tem a conotação da parte espiritual. Fica muito lacrada ali dentro. Agora, a maioria dos umbandistas não entende que aquilo é uma manifestação espiritual também. Então, a maioria dos umbandistas aceita o preto velho, o Exu, o hindu, o extraterrestre. Por quê? Porque a mente está aberta. Agora, eu conheci umbandistas radicais que não aceitava nada fora do parâmetro da Umbanda. Ele é o radical da Umbanda, como tem o radical cristão, o radical da conscienciologia, o radical da projeção astral, o radical espírita. Isso não é problema das religiões, é da mente humana radicalizar. Tanto é que tem uma obra linda que foi escrita em 1960, se não me engano, ou tal, acho que foi em 60, mediunidade de cura e também magia da redenção. Escritas na década de 60 pelo Ramatiz, através do médium Exílio Maes, que foi o primeiro no Brasil a trazer trabalho. São 2 livros ótimos. E tem um outro que tu cita também no Ramatiz. Elucidações do Além, espetacular. Além. Um livro. O Magia de Redenção também é um livraço. Todos. Fisiologia da Alma. Fisiologia da Alma é a parte... Muita gente eu conheci que gosta muito de Fisiologia da Alma, principalmente quem é vegano, quem é vegetariano, porque o livro trata muito é o que mais cita dessa questão. Mas o Sublime Peregrino também. Sobre Jesus também, muito legal. Muito o legal é você pegar as obras do Ramatiz sempre tem um pendor universalista que ele chama a atenção. Mas eu conheci estudantes da obra do Ramatiz que eram radicais, eles não entenderam nada. Se você estuda Ramatiz, você não pode ser radical nem no Ramatiz, porque a ideia que o Ramatiz traz é de universalismo. Então, alguém fala assim, eu sou ramatiziano, já deixou de ser universalista. Alguém fala, você é o quê? Eu falo, não sou nada, cara, estudo de tudo, estou livre aí na praça, adoro o estudo do Ramatiz, adoro Buda, adoro Krishna, Jesus. Eu estou com a mente livre, eu não sou nada, não, sou espiritualista. E tem uma das coisas que eu acho muito bonita também, que nós estávamos falando de alimentação.
Eu sou gaúcho, eu sempre gosto de falar para todo mundo que eu gosto de assar carne e gosto de comer a carne que eu asso também, né? E aí me levaram uma vez num restaurante vegetariano que tinha era um centro hinduísta que tinha ali no Parque da Redenção, nem sei se está lá ainda. E aí, subindo no andar de cima era a parte de meditação, de estudo, embaixo era um restaurante. E eu cheguei lá e tinha um monte de comida, e eu fiquei assim, nossa, comer, pela primeira vez vou comer um negócio sem carne, né? E eu comecei a falar mentalmente com o mentor Lázaro, que faz cirurgias espirituais, e disse, nossa, quem sabe um dia eu consiga chegar nesse padrão de estar todo mundo assim, feliz e tudo. E ele disse, meu filho, presta atenção nisso. E ele veio e colocou a mão dele na frente do meu chakra frontal e atrás, exatamente assim. E abriu, clarividência. Nunca vi tanto obsessor num espaço quadrado, assim. E ele disse, nem tudo que a gente vê é o que parece. E aí ele me fez lembrar de uma frase de Jesus: não é o que entra na boca, é o que sai dela. E isso eu falo bastante para todo mundo. Agora, é legal purificar a comida por um motivo fisiológico. Perfeito. Agora, usar disso para achar que é algo espiritual e condenar o outro come carne, num planeta igual a Terra, com 8 bilhões de pessoas que são do jeito que são, você precisa cuidar do teu prato, da tua comida, fazer o melhor que você puder. Sabe por que tem um obsessor? Julgamento sobre os outros. Uhum. É isso que faz o obsessor grudar. Porque o obsessor também é julgador. O obsessor adora julgar a gente, falando, eu te condeno, eu te perdoo. Né? O obsessor é juiz, cara, juiz no sentido ruim. Porque o juiz, na verdade, ele aplica a lei, ele não julga, ele aplica a lei. O obsessor, ele julga. Eu conheço o Jordelei de outra vida, eu sei como é que ele é. Julgador teu, cara. Né? E aí, outro dia chegou um cara para mim e falou assim, eu não tô te reconhecendo mais, Wagner. Eu falei, nem eu me conheço, cara, como é que você vai me reconhecer? Vai conhecer você mesmo, não enche o saco, cara. Imagina alguém que acha que te conhece, a pessoa nem se conhece, nem eu me conheço. E outra, quando alguém fala assim, eu posso contar seus defeitos, fala, não precisa, eu mesmo posso contar muito melhor porque eu tenho eles. Pô, tem um monte de gente de olho, patrulheiro ideológico da conduta alheia, cara, um monte. Pô, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Ó, ofereci, né? Então, pronto. aí, aquela ralézinha ali, eles não têm espiritualidade, não leram os nossos livros, Jordelei, não são iniciados, não fazem projeção. Deixa ele. Imagina, é assim que o pessoal faz. É assim mesmo. Sim. Teve algumas coisas assim que para mim, dentro de mim está tudo bem resolvido, mas se vive um desequilíbrio, uma desestrutura muito grande em algumas coisas. Quando a gente faz qualquer parte de desenvolvimento em um lugar onde não consegue ver que a vida além das paredes, elas colocam limitações. Isso não pode, que são ditos preceitos. Quando tu olha de uma forma liberal, de uma forma completamente aberta, tu vê que aqueles preceitos são apenas castrações para conter algumas energias, algumas pessoas. Engessamento. Agora, como fazer com que todo esse conhecimento que circula hoje, principalmente na área de projeciologia, porque tu luta sozinho, muitas vezes tu, Saulo, segue um caminho de tentar deixar todo mundo aberto. O Saulo faz um trabalho espetacular também. Mas existe também aquele que quer dizer, Sim. Só prende isso se for assim, assim, assim. Exatamente. Existe, infelizmente, como em todas as áreas, cara. E o que eu aconselho para as pessoas? Estuda tudo, inclusive o pessoal que acha que tem que ser só do jeito, estuda, só não fica do jeito deles. Filtra aqui, filtra ali, faz o teu jeito. E não deixa de rir, cara. Não perde o bom humor, porque o pessoal fica muito chato, ficando radical nessas coisas. Mantenha a mente aberta. Você não tem que dar satisfação para ninguém, porque esse pessoal também gosta muito de julgar a programação existencial do outro, sendo que não sabe nem a própria. Fulano ou fulana está desviado. Conversa fiada, cara. Às vezes o fulano desviado está fazendo melhor que o grupo inteiro onde estava dentro, onde estava cerceado. Então,
não há dono das saídas do corpo. Não há nenhuma área que seja dona ou que saiba tudo. Existem algumas áreas que aprofundaram bastante. Mas, se você ficar preso nelas, não está te dando liberdade de consciência. Então, desconfie de algo que engaiole sua mente e diga que só ali está certo. O ideal é, abre a mente, estuda de tudo, filtra e descobre você o que você acha correto para a tua evolução. Não vai nem no bico do que eu estou falando. A mente aberta, filtra tudo. Então, leia de tudo. Mesmo alguém que seja radical, você extrai algo bom, só não extrai o radicalismo da pessoa. Porque, tecnicamente, ela pode ter conteúdo bom. A maneira de passar aquilo é que está radical. Filtra, puxa, soma aqui. E eu sempre costumo dizer, se não for para ser feliz, o que adianta estudar essas coisas, cara? Se não for para melhorar, compreender as diferenças. Imagina, se eu fico preso dentro de um nicho, eu julgo todo mundo a partir dali. E pior, eu acho que o meu nível é maior do que o dos outros e o meu grupo também. E a minha abordagem é melhor. Não existe isso. Se eu estou dentro daquele grupo e acho que é melhor, meus mentores são os melhores do que os outros. Isso é uma besteira enorme, cara. Eu vi mentores elevadíssimos atuando em grupinhos pequenos de comunidades bem carentes, tomava a forma de alguém e ia ali ajudar. Ninguém sabia que tinha um avatar ali ajudando, sabe? E a população ali é uma comunidade carente. Então, tem que desconfiar de qualquer grupo ou pessoa que diga que só ali está certo. A gente tem abordagens variadas, só Deus sabe tudo, filtra, vai e traz um equilíbrio. Wagner, como que fica, por exemplo, tu viaja muito, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, e além de fora do Brasil. Nós sabemos que as fronteiras geográficas no mundo espiritual também existem. Culturalmente, para cada cultura, você tem um limite. Agora, quando você passa ao plano espiritual elevado, desaparece, mas o duplo dos ambientes tem limites. E quando, por exemplo, tu vai para a Europa, né? Em um mês, mais ou menos, tu está na em Europa. Um mês, mais ou menos. E quando tu chega lá, como tu vai com a ideia e com a cabeça de expansão de ideias, né? Chega lá, a espiritualidade que tem lá te derrama um monte de informação. Um monte. Como também tem os obsessores de lá que estão incomodados que você está indo lá e também vem pressão. Tem o outro lado também, o Jordelei. Por isso você tem que ter uma proteção espiritual muito boa. O ano passado, foi a primeira vez para Lisboa, tinha uma proteção espiritual enorme, cara. 2 dias antes de eu viajar, apareceu um cavaleiro templário na minha sala falando: você está protegido durante a viagem. Cheguei lá, primeiro dia no hotel, fui fazer um trabalho de energia, me aparecem 2 crianças, igual Cosme e Damião, cara. Assim, você está protegido enquanto estiver aqui. Sabe, tinha toda uma proteção junto na viagem. Quando eu fui para os Estados Unidos também, eu também, inclusive, a Roseli sabe, teve um dos grupos de Orlando, a Regina, né? O nome da principal. Oi? Simone. Fui ficar na casa da Simone, a diretora de um dos grupos grandes lá. A primeira vez que eu fiquei lá, apareceu a figura de uma Nossa Senhora enorme plasmada em cima da casa dela. E aí eu contei para o pessoal, e falei: não, ela adora esse arquétipo, protegendo a casa dela, cara. E em cima, é uma líder espiritualista, lá num grupo Nossa Senhora por cima plasmada. Então, o plano espiritual vai proteger você em função da intenção do que você vai fazer, qual é a ideia que você vai propagar, qual é a energia que te ajuda. Agora, a galera trevosa do ambiente sabe que a tua presença, que não é você, mas a movimentação com as ideias que você está levando do público, mexe com o astral da cidade. Também pode vir em cima, você tem que estar preparado para isso. Wagner, o pessoal que está me avisando que a nossa hora bateu. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando contigo sobre tudo, mas eu sei que tu tem teus compromissos também, o pessoal que também tem. E sem palavras para agradecer a oportunidade de estar contigo. Não é nem pelo conhecimento que tu traz, é pela tua pessoa, pela maneira que tu é, pela energia que tu transborda. E eu sei que quando a gente fica falando assim, parece que a gente está rasgando elogios, e não é. Não é, no caso da gente, até amizade, admiração mútua por trabalho. E é muito gostoso ouvir quando se tem profundidade. Palavras simples, mas profundas. Poucas palavras que trazem uma grande amplitude, assim. Então, eu gostaria que tu pudesse deixar alguma mensagem final para o pessoal. Olha, pessoal, essa câmera aqui, aquela câmera da verdade, lembra? Essa aí. Se você tivesse numa câmera da verdade, e ele perguntaria:
aqui para nós. Como foi sua iniciação? Olhe para a câmera da verdade. Pessoal, estuda tudo isso aí de mente aberta, é tudo muito sério, despertar da consciência e nunca perca o bom humor. Equilibra a seriedade na maneira como estuda, com bom humor e vai levando. É muito importante a gente estar aqui, Jodelene, nessa vida, na época atual, com todos os problemas que tem, porque a gente está nessa vida, mas está trabalhando com a parte espiritual, cara. É uma bênção para atravessar uma encarnação. Então, a gente tem que aproveitar e atravessar essa vida, fazer o melhor que for possível, entre acerto e erro. E o meu objetivo, que na saída eu esteja melhor que na entrada, porque eu aproveitei a passagem para melhorar. É isso. Perfeito. Muito agradecido. Então, obrigado. Espero que venha milhões de vezes ainda aqui. E assim que eu puder, com tempo livre, eu quero ir no IPPB novamente, participar daquele trabalho de energização tão Só bonito. você querer ir me avisar. E vamos ver também de você dar uma palestra lá para o meu grupo de estudos também, de quarta, a hora que você tiver mais tempo. Tá? Bora. Não, mas veja o dia, me fala que eu então desmarco. Tá, então vamos combinar. Perfeito. Veja o dia, eu desmarco e está feito. Vamos ficar, pessoal, agora com a nossa querida professora Alicinha, trazendo os mais belos ensinamentos para o nosso início de semana. Mas antes, lembra, se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa o like, mas não volta mais, mas deixa o like, né? Também ajuda bastante. E Jodelene, sabe aquela coisa de ameaça de estudante espiritual? O pessoal adora fazer isso aqui. Se não der like, vai para o umbral. O umbral virou ameaça. É verdade. Como que eu nunca pensei nisso? Então, eu comecei a ameaçar que o pessoal dá o like. Se vocês não deixaram o like, eu vou convencer o Wagner lá na projeção, puxar teus pés só para te acordar. Você imagina, se eu fosse obsessor, você acha que ia puxar o pé, cara? Tem tanto lugar para você pegar para sacanear a pessoa, puxar o pé. Mas é que o pé as pessoas têm medo. Não, mas olha, tem obsessor, cara. Eu falei, eu não vou puxar o pé, cara. Eu vou bulinar o chakra dele e sacanear de alguma outra forma. Bem, que Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã. Muita luz, muita paz. Fiquem com a Alicinha.